queridos, tudo bem com vocês? Chegue mais que tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, certo? E hoje aqui no canal eu resolvi trazer esse assunto para vocês, porque quem nunca? Tenho certeza que tem alguma área na sua vida que você está enfrentando isso ou que você já passou, que se chama crise. A crise, querido, todo mundo passa por ela um dia. Por quê? Porque a crise, ela faz parte da nossa vida. Os obstáculos, as dificuldades, elas fazem parte da nossa vida. É através dela, às vezes, que a gente molda o nosso caráter, que reconhecemos quem verdadeiramente nós somos. É no momento da tensão, no momento da pressão, no momento da raiva. Mas eu tenho uma boa notícia para poder te dar. Você pode passar por uma crise dando a resposta certa para Deus e sendo um vencedor. Faça desse limão uma limonada. E para começar a entrar nesse assunto, eu quero falar para você o que significa a definição de crise. Lá no dicionário diz assim: momento perigoso ou difícil, período de desordem em que há uma decadência, situação conflituosa, tensão, crise familiar. Eu achei muito interessante essa definição porque ela pode pegar, assim, abranger cada área da nossa vida. É impossível a gente, em algum momento da nossa vida, não passar por ela. Mas o passar pela crise não é aquilo que faz você retroceder, que faz você estagnar, mas é a resposta que você dá a essas crises que vai determinar o seu alcance, o seu avanço. E eu quero falar hoje que eu quero te dar esse exemplo de alguém que passou por uma crise. O nome desse rei que eu quero trazer a história dele hoje para você é o rei Josafá. O rei Josafá, ele foi rei de Judá, povo de Deus, que servia e temia ao nosso Deus. E a crise dele, querido, não é nada mais, nada menos do que uma guerra, onde a própria vida dele estava correndo perigo. Às vezes a crise que você está passando aí seja de perder o seu emprego, ou se você já perdeu o seu emprego, né? Seja às vezes a perda do ente querido. Mas você pode passar por essa crise sendo um vencedor. E eu quero te mostrar hoje como. E essa história que eu vou falar hoje, né, te dá esse exemplo para você perceber que todos nós passamos por isso. Mas você pode dar a resposta certa como Josafá deu. E eu vou começar a ler a respeito da história dele, que é bem extensa, mas eu quero me deter em apenas alguns versículos, que está lá em 2 Crônicas 20, que começa no versículo 1, para você poder entender melhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, como alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Assíria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é Eden-Gedim. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Bom, eu quero parar até aqui, né? Então, grande multidão vinha contra Josafá. Às vezes você está passando por uma crise que você tem um obstáculo. Josafá tinha uma multidão contra ele. E aqui a palavra do Senhor fala que ele teve medo. Você, diante de uma crise, é normal você sentir medo. Mas, diante do medo, você tem que fazer igual o rei Josafá. Ele clamou ao Senhor. Ele pediu direcionamento a Deus. E, querido, é incrível. Quando a gente está passando por uma crise, parece que dá um branco e a gente esquece disso. E você acredita que muitas crises que você passa é Deus querendo trabalhar na sua vida? Então você quer dizer que foi Deus, né, permitiu eu perder um ente querido? Não.
Eu estou dizendo que através dessa crise que você está passando, dessa perda, você pode extrair algo de Deus, entendeu? No meio do caos, você pode encontrar uma solução no Senhor. É isso que eu estou querendo te dizer, entendeu? Vamos ser sinceros. É na hora que a gente mais está passando dificuldade que a gente mais clama a Deus. É ou não é? Às vezes no momento ali que tá tudo bem, que tá tudo alegria, uma felicidade tremenda, você se esquece do Senhor. E é no momento de maior crise, maior pressão, que você se lembra dele. Mas eu vou te falar um segredo. Sabia que os ouros mais refinados são os que passam por mais fogo e por mais pressão? Até ele se tornar esse ouro tão refinado? E às vezes é isso que Deus permite acontecer na sua vida. Ele permite você passar tipos de pressões na sua vida para você poder se refinar, para você fortalecer a sua fé e buscar nele o socorro. Mas o que acontece com a maioria de nós? Nós damos a resposta totalmente errada, totalmente ao contrário daquilo que Deus está esperando que você tenha. Em vez de você pedir socorro para Ele e pagar o preço, você abandona, você deixa ser vencido por essa crise que você está passando. E aqui na história do rei Josafá, conta que quando ele teve medo, ele procurou ao Senhor e ele fez uma oração ao Senhor. E eu quero te mostrar a resposta que Deus deu à oração desse rei. E disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Essa é uma verdade tão poderosa, querido. Essa luta que você está passando, ela não é sua. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele permite essa situação para você entender que você já venceu, porque ele venceu por você. Então, uma vez que ele lutou por você, você só pode sair vencedor dessa crise, na verdade? Mas é isso que você tem que entender. Essa é a verdade que eu trago para você. Deus, ele te deu limão, mas ele também te deu a faca, ele te deu o espremedor, ele te deu o açúcar, ele te deu a água, ele deu tudo para você. Basta apenas você enxergar isso, entendeu? Essa resposta que ele deu para o rei, nós podemos pegar para a nossa vida. Essa luta que você está passando, ela não é sua. Essa dificuldade que eu estou passando nesse momento não é minha, mas ela é de Deus. E olha o que Deus falou para o rei quando ele encontrasse ali a multidão. Ele diz o seguinte, no versículo 17: neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Oh, não tema, querida, essa luta que você está passando aí, você só tem que apenas, o que o Senhor fala, que eles tinham que fazer? Se posicionar. Nessa luta que você está passando, você tem que exercitar a sua fé e se posicionar como um vencedor. E olha, querido, nessa história aqui não tem como eu ler tudo, porque é bastante extenso. E para não ficar algo assim muito, repetitivo, eu vou fazer um resumo aqui do que acontece. Quando a multidão foi ter ali com eles para poder guerrear contra o rei Josafá, sabe o que aconteceu? O Senhor derrotou todos eles, de modo assim extraordinário, de um milagre. Você está precisando de um milagre para sair dessa crise? Creia. Sabe, se Deus, ele acabou com uma multidão, um exército de soldados que estavam ali pronto para entrar nessa batalha contra o povo ali de Judá, de Jerusalém. Ainda mais, querido, uma porta de emprego. O que é isso para esse Deus? Às vezes uma perseguição que você está sofrendo aí no seu serviço, às vezes uma enfermidade que você está passando. O que é isso para o Senhor? Sabe, se ele venceu uma multidão por causa da oração sincera desse rei,
Qual efeito que a sua oração de todo coração pode fazer para o Senhor? Grandes coisas. E aí, esse povo de Judá apenas viu. E quando ali eles tiveram essa postura, veja bem o que eles fizeram. Que eu vou ler aqui para vocês, no versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O Senhor o que falou? Tome posição. E qual que foi a posição que eles tiveram? Eles exercitaram a fé, na verdade, e eles começaram a entoar louvores ao Senhor. Eles estavam preocupados com o que ia acontecer, que, ai meu Deus, o povo vem aí, e aí? Não, o que eles fizeram? Eles tiraram as espadas e foram à luta? Também não. Eles cantaram louvores, os olhos deles estavam no Senhor. Eles começaram a glorificar o Senhor. Mas o Senhor fala aqui, se você prestar bastante atenção, que o Senhor emboscou a multidão, os soldados, depois que eles louvaram e que eles engrandeciam ao Senhor. Ou seja, querido, muitas vezes Deus espera você reconhecer o poder dele. Muitas vezes Deus espera você colocar primeiro os olhos nele e não preocupar com o que está ao seu redor, para depois ele tomar providência. Isso significa ter fé. O que é fé? É ter certeza daquilo que vai acontecer. É você ter certeza que isso que você está pedindo vai acontecer. Mesmo que você não veja, mas você acredita, você quase palpa. Isso aí que você está pedindo, seja um carro, seja um emprego, seja uma cura, qualquer coisa. Tome posição. E que todo o pessoal ali de Judá, eles cantaram louvores ao Senhor, eles se alegraram ao Senhor, eles já estavam agradecendo pela vitória. E o que o Senhor fez? Honrou a fé deles. E é isso que o Senhor quer fazer com você hoje. Deus, ele quer honrar a sua fé. Quando você fala com a pessoa certa a respeito dos seus problemas, você pode ter certeza que a resposta ela vem. E quem quer essa resposta certa? Em vez de você ficar falando, murmurando para um, para outro, se lamuriando, né? Ficar repetindo, né, os seus problemas, as suas dificuldades para pessoas que não vão poder fazer nada por você, infelizmente, fala para aquele que realmente pode fazer. Fala para aquele que tomou essa guerra em seu lugar. Não deixe essa crise que você está passando te limitar, mas usa ela como um degrau para você ter novas experiências do Senhor, para essa crise aí te aproximar de Deus, para você ter relacionamentos mais profundos. Lembra no vídeo anterior, o tema foi justamente esse, o seu relacionamento com Deus. Mas não espere, às vezes, ter uma crise para você ter esse relacionamento com o Senhor. Deus tem grandes sonhos para a sua vida. E muitas vezes Ele usa essas crises para poder te aperfeiçoar. É nela que o seu caráter vai ser checado, que a sua integridade vai ser ali colocada à prova e o seu relacionamento do Senhor. É no meio das crises que você enxerga o tamanho da sua fé. Faça algo que você nunca fez. Você está vivendo algo que você nunca viveu antes? Então faça algo, querido, que você nunca fez antes. Sabe, jejum, entre em oração. Aqui na história de Josafá, ele uniu as duas coisas. O poder do jejum junto com o poder da oração. Eu poderia aqui citar vários e vários exemplos de homens de Deus e mulheres também, que tiveram a mesma atitude de Josafá. Quando eles se depararam com uma grande crise, eles entraram em jejum e clamaram ao Senhor. Eles recorreram em primeiro lugar ao Senhor. E todos, querido, todos tiveram sucesso. Todos foram vencedores. Então eu estou falando algo aqui que eu já experimentei. Quando eu coloquei, tem um vídeo também que eu dou meu testemunho a respeito do meu casamento, que chama O Poder da Mulher que Ora. Então, engrossa sua oração diante de Deus. Ah, mas eu tô orando há tanto tempo, eu ainda não recebi. Encha a sua taça, sabe? Persista. O Senhor às vezes está querendo ver até onde vai a sua fé. Ah, mas tem 2, tem 3 anos, tem 4 anos que eu oro para o meu casamento ser restaurado. Ora 5, 6, 7, 8, clama, sabe? De todo coração. Você realmente está clamando?
da forma certa? Realmente você está depositando a sua fé nisso que você está orando? Sabe, então encha a sua taça, coloque o seu clamor diante de Deus. E tem um tempo já que eu estou lendo um livro que se chama quase o mesmo tema do vídeo, que se chama Resposta às Crises. Esse livro, gente, ele é um livreto, ele é do pastor Ricardo Landim. Eu indico muito ele, muito mesmo, muita coisa que eu falei, eu fui muito edificada, eu tirei muita coisa daqui. Essa história mesmo do rei Josafá não está aqui, mas foi algo que eu estava lendo a Bíblia e que eu vi que encaixava muito bem a respeito desse tema. E por último, para finalizar, antes aqui da nossa oração, que todo vídeo eu faço, eu quero deixar aqui para vocês, eu também vou deixar nas descrições aqui do vídeo essas perguntas. E por favor, gente, por favor, interage comigo, sabe? Fala pra mim aqui nos comentários se os vídeos estão te edificando, se você conseguiu responder essas perguntas que eu vou deixar aqui pra você, né? Quais tipos de vídeo aí, quais tipos de temas, às vezes, que você tá precisando, uma dúvida que você tá tendo, pode falar comigo, pode estar interagindo comigo, tá? Eu quero muito saber aí o que é que você está pensando. Então, a primeira pergunta que eu deixo aqui para vocês, que também é do livro, que eu achei essas perguntas, eu respondi todas elas, cada capítulo tem dicas, tem perguntas para você poder refletir, e eu vou deixar essas 3 perguntas para você. Quais frutos as minhas crises têm produzido em minha vida? Mas crise produz fruto? Produz. O seu caráter, ele é fruto de decisões, de experiências negativas e positivas que você toma. O que eu perdi em minha vida por não saber lidar com determinadas crises? O que você deixou de fazer ou que você fez e abandonou porque você enfrentou uma dificuldade? Você preferiu desistir de tudo do que às vezes tentar algo novo. Se não responder diante das crises, o que eu corro risco de perder? Seu casamento? Então eu quero deixar essas perguntas para você. Se não deu tempo de você copiar aí, tá nas descrições aqui do vídeo abaixo. E para encerrar, eu quero estar fazendo a nossa oração que eu faço em todos os vídeos, que eu acho que é algo principal do meu vídeo, são as orações. Eu te convido, aonde você estiver, feche os seus olhos. Se você não tiver como você fechar o seu olho, sabe, concentra nessa oração junto comigo. Amém? Deus. Senhor, eu oro agora, Pai, pela vida, Deus, dessa pessoa que se dispôs o seu tempo para poder estar, Senhor, recebendo essa palavra. Deus, eu creio, Deus, que no momento que nós estamos passando, Pai, como país, que o Brasil está enfrentando, Deus, de crise financeira, política, em todas as áreas da nossa vida, Deus, eu declaro, Senhor, que a vitória é nossa, porque assim a Tua palavra diz, e eu creio, Deus, naquilo que a Tua palavra diz, e se ela fala que eu sou vencedor em Cristo Jesus, é porque o Senhor já venceu por mim. Deus, eu me aproprio de cada uma das Tuas bênçãos, eu me aproprio, Senhor, da minha vitória, porque assim como nós lemos, e o Senhor disse, Pai, essa luta não é nossa, mas essa luta é sua, que nós venhamos, Senhor, aprender a colocar os nossos olhos diante de Ti. A Tua palavra fala que para nós não temermos homens, mas nós devemos temer somente ao Senhor. Deus, e o meu coração teme ao Senhor, Deus. Eu não vou olhar pelas circunstâncias, eu não vou olhar pelas crises que me cercam, pelas circunstâncias negativas que tentam roubar, que tentam me frustrar, roubar os meus sonhos. Pai, mas eu vou olhar para Cristo, eu vou olhar para a Sua cruz, porque o Senhor já pagou o preço por mim. O Senhor, Pai, já pagou, já foi vencedor em meu lugar, e eu estou no Senhor e o Senhor está em mim. Deus, então eu tomo posse hoje, Pai, da minha vitória. Senhor, eu decido hoje a crer, eu decido hoje, Senhor, no meio das minhas crises, a dar a resposta certa, a me aproximar de Ti. Eu não irei desistir, Senhor, em nome de Jesus, mas eu estarei indo até o fim. Eu estarei indo até o fim, eu irei pagar o preço que for preciso, mas eu não vou retroceder. A palavra retroceder não está no meu vocabulário. O Senhor tem uma vida de vencedora para mim e eu me aproprio dela, em nome de Jesus. Amém.
Querido, eu fico por aqui. Eu espero de coração que esse vídeo tenha edificado muito, muito, muito sua vida. Assim como a minha vida foi edificada quando eu estava preparando esse vídeo para você. Se você tem alguma sugestão, por favor, interage comigo, deixa aqui os seus comentários. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Nos próximos vídeos eu vou trazer coisas novas aí pra você. Muito obrigada, querido, pela sua atenção. Tenha uma semana aí abençoada. Que Deus venha te edificar grandemente, dar muita vitória nessa dificuldade que você está passando. Estamos juntos aí, orando por você, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até mais.